As brilhantes soluções socialistas para problemas complexos. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizada e distribuída. Alberto Fernandes esteve recentemente em um tour na Europa para renegociar o pagamento da dívida externa argentina. Segundo ele, tudo culpa do Macri. Ao retornar para a Argentina, deu uma entrevista que foi, no mínimo, curiosa. Em determinado momento, ao falar sobre o aumento de preços, ele disse: "É inexplicável o aumento de preços. Não há nenhuma razão para explicar a subida de março e abril." Isso soa para nós brasileiros como uma piada infantil muito comum por aqui. Alguém fez algo errado, não sei quem fui. Caro Alberto Fernandes, o culpado pelo aumento de preços é você, lógico. A definição da palavra inflação, ao contrário do sentido leigo de aumento de preços, significa especificamente o aumento da base monetária. Até porque aumento de preço por outros motivos é mero aumento de preços. Inflação é quando acontece um aumento total do dinheiro em circulação na sociedade. Para ter mais informações sobre isso, veja o nosso vídeo lá no canal Ancapsu Classic chamado Por que é importante saber o que é inflação. Nós brasileiros conhecemos muito bem esse problema porque já convivemos com inúmeros presidentes irresponsáveis nesse aspecto. O governo não consegue diminuir o seu tamanho para caber nos impostos que consegue arrecadar, ele precisa pagar a folha de pagamento do Estado, o que é um bocado de dinheiro, mas não tem receitas suficientes para isso. O que o governo faz para fechar as contas? Ele imprime dinheiro. O Banco Central cria dinheiro do nada, coisa mais fácil do mundo, todo Banco Central consegue fazer isso. O problema é que dinheiro não tem valor por si só, ele só vale como uma representação dos bens e serviços disponíveis para aquisição numa sociedade ou no mercado. No momento que você tem mais dinheiro em circulação para a mesma quantidade de bens e serviços disponíveis, agora cada bem e serviço vale mais dinheiro. Simples assim. Sim, é verdade, os preços não se ajustam automaticamente, eles levam um tempo para subir, mas isso é apenas decorrência direta de algo que já aconteceu no passado. A culpa nem é do auxílio emergencial, porque esse, de fato, é o tipo menos pior de inflação que existe. O pior mesmo é o dinheiro criado para bancar a máquina pública. Mas não foi só isso. Lembra que você resolveu também trancar o país inteiro na mais longa quarentena da história? Pois é, adivinha o que acontece com a produção quando as pessoas estão proibidas de produzir? Adivinhou certo, ela diminui. Alguns vão dar um jeito de produzir mesmo desse jeito, mas vão ter muitos que não vão conseguir. Então, além do fator mais dinheiro em circulação, tem um outro fator, choque de oferta. O número de bens e serviços disponíveis para serem adquiridos, ele não se manteve o mesmo, ele diminuiu. E com mais dinheiro em circulação, o efeito de aumento de preços piorou. As duas coisas, culpa do senhor Alberto Fernandes. Mas lógico, isso não é problema, porque você tinha a solução perfeita, não é, Alberto? Congelamento de preços, lógico. Afinal, os preços são determinados exclusivamente pela ganância de comerciantes e produtores, não é mesmo? Não é como se houvesse uma teoria econômica por trás disso. Bom, lógico que é. A curva da oferta e da demanda é uma lei física como qualquer outra, como a lei da gravidade. Não tem como ignorar ela. Você vai cair para baixo toda vez que tentar ignorar a lei da gravidade e vai gerar aumento de preços e falta de produtos toda vez que tentar ignorar a curva da oferta e da demanda. Dá para contar quase que uma história engraçadinha. Grandes soluções da história do socialismo. Caro presidente, estamos numa pandemia, os preços estão subindo. Não se preocupe, vamos adotar uma das grandes soluções da história do socialismo. Vamos congelar os preços. Que solução brilhante! Afinal, o que poderia possivelmente dar errado? Ou um preço baixo diminui o incentivo para pessoas produzirem aquele bem. O produto não é mais encontrado nas prateleiras. Os consumidores acabam disputando as poucas unidades daquele produto que ainda tem para vender, a ponto de aceitarem até informalmente pagar ágio em cima do preço tabelado. Pronto! Você conseguiu aumentar mais ainda o preço do produto, não menos. Mas lógico, sempre que acontece esse problema, o socialista tem uma outra solução na ponta da língua. Não se preocupe, vamos adotar uma das grandes soluções da história do socialismo. Vamos obrigar as empresas a produzirem na capacidade máxima. Que solução brilhante! Afinal, o que poderia possivelmente dar errado? Ou você não consegue ter acesso a todas as informações de todos os suprimentos, de todas as indústrias necessários para a produção? Lembra, o cálculo econômico se torna impossível no socialismo exatamente por isso.
Ou as empresas conseguem continuar produzindo apenas o que elas querem e daí não muda nada, ou seus fiscais conseguem forçar a barra e quebrar a empresa, contribuindo para a piora na escassez. Ah, mas e quando o preço da carne sobe? Não se preocupe, vamos adotar uma das grandes soluções da história do socialismo. Vamos proibir a exportação e obrigar os criadores de gado a vender a carne no mercado interno. Que solução brilhante! Afinal, o que poderia possivelmente dar errado? Ou, ao serem obrigados a vender exclusivamente no mercado interno, os produtores perdem a única forma lucrativa que tinham de vender carne. Para eles, não é mais interessante produzir carne agora, eles têm prejuízo produzindo carne. Piora-se a escassez de carne. Eu lembro de quando isso aconteceu aqui no Brasil na década de 1980 e vou dar de graça para vocês, amigos argentinos, as cenas dos próximos capítulos. O governo dirá: não se preocupe, vamos adotar uma das grandes soluções da história do socialismo. Vamos caçar o boi gordo no pasto e obrigar o pecuarista a vender a carne. Que solução brilhante! Afinal, o que poderia possivelmente dar errado? Ou os fiscais fazem algumas grandes apreensões midiáticas, matando muitos bois em algumas poucas fazendas, bagunçando o planejamento da fazenda, matando bois abaixo do preço, novilhos jovens. Isso assusta os demais produtores que param de mexer com pecuária, com medo de terem o mesmo destino das fazendas afetadas. Resultado, menos carne ainda disponível no mercado. A triste história das grandes soluções da história do socialismo é sempre a mesma coisa. Encaram a economia como se fosse um monte de botões e reloginhos que eles podem ajustar a qualquer momento. Não percebem que economia não é isso. Economia é uma rede de pessoas interligadas. Toda vez que eles tentam mexer em alguma coisa, só pioram a situação. A única coisa efetivamente positiva para a economia que um governo pode fazer é deixar de existir. Mas se isso ainda não for possível, deve reduzir seu custo ao mínimo para deixar de ser uma carga pesada e ineficiente na economia da sociedade, na grande rede neural que é a economia. E o governo socialista da Argentina, aliás, todos os governos do mundo, deveriam pensar em fazer isso muito rapidamente, diminuir de tamanho absurdamente, porque o fato é que a economia está rapidamente se tornando imune a seus desmandos, pela simples substituição do dinheiro estatal por criptomoedas independentes do governo, particularmente o Bitcoin. Governos que insistem em seus tamanhos mastodônticos vão ser os que vão cair mais rápido. Governos menores, pelo menos, vão sobreviver por mais algum tempo. Esse deveria ser o foco do senhor. Não sei quem foi que causou a inflação. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!